Bem-vindos ao Historizando. Esse é o Questão da Semana. Toda terça-feira aqui no Historizando a gente corrige e comenta questões para te ajudar nas suas provas. A FUVEST está chegando, essa semana vai ter mais um vídeo especial FUVEST para você e eu vou deixar linkado todos os vídeos que já rolou aqui sobre a segunda fase da FUVEST para você fazer uma maratona de revisão. Combinado? Vamos então à primeira questão da FUVEST do dia. Observe com atenção as duas imagens que remetem à propaganda política durante a Era Vargas e responda ao que se pede. Nós temos duas imagens que, inclusive, se você não prestar atenção nas diferenças, você pode até pensar que é a mesma imagem, né? Olha o desenho. O desenho é praticamente igual do cara, né? Olha só. Mas vamos lá. Na primeira imagem, tem uma bandeira paulista ao fundo e está escrito: você tem um dever a cumprir. Então, tem o cara apontando. Aqui tem uma bandeira ao fundo que tem um sigma. E aí, para quem não sabe... gente, claro que eu não sei desenhar, né? Nessa tela, eu não sei mal escrever nessa tela digital, muito menos desenhar. Mas esse sigma representa o movimento integralista. Lembrando que a gente está falando da Era Vargas, então você precisa conhecer os movimentos da Era Vargas para responder essa questão. É o integralismo e está escrito: o Brasil precisa de você. Ó, o destaque aqui também, ó. Beleza? Então vamos à questão. Letra A. Aponte um elemento formal de mobilização comum aos dois cartazes. Aponte, você não precisa de muita explicação. Os dois cartazes estão de forma enfática convocando as massas. É basicamente isso. E aí você pode, por exemplo, se referir até mesmo à imagem, ao desenho similar, apontando para a pessoa, convocando a pessoa. Letra B. Identifique os dois movimentos políticos representados nas propagandas a que se referem as duas imagens. Aqui no canal, vou colocar aqui para vocês, aqui no canal tem um vídeo só sobre esse movimento, em específico, que é a Revolução Constitucionalista. Se você quiser assistir, inclusive é importante, né? Porque é um movimento paulista, né? Que de base paulista. Então, é a Revolução Constitucionalista de 1932. É isso aqui que está convocando. Globo teve novela e tudo sobre isso. Inclusive, se você sabe o nome da novela, comenta aqui embaixo, que eu não sou muito boa de novela, não. Mas sei que eles fizeram uma novela e nessa novela falou da Revolução Constitucionalista, né? E aqui nós temos o movimento integralista, ok? Um movimento político que é o integralismo, o movimento integralista, tá? Então, identifique os dois movimentos representados na propaganda a que se refere as duas imagens. É isso. Você vai identificar na primeira imagem, então coloca, na primeira imagem, se tem o movimento da Revolução Constitucionalista de 1932. Está identificando o movimento. Se quiser explicar um pouco, tudo bem, mas tá vendo que a questão não está pedindo? Então, se poupe, não precisa também se aprofundar. E na segunda imagem, você tem que deixar isso claro para quem vai corrigir sua prova, não se esquece disso. E na segunda imagem, nós temos o integralismo, tá? Letra C. Mencione um traço convergente e outro divergente entre as plataformas desses projetos políticos. Primeiro, convergente, a própria imagem nos dá essas dicas, que é o quê? Apelo popular. É um traço. Usar as massas como base, as massas populares como base para esses movimentos. É uma questão. Ai, Tati, não tem nada mais que eu possa falar de convergente? Tem, mas aí tem que tomar cuidado. Por quê? Ambos os movimentos foram contrários ao Getúlio Vargas, só que tem um porém. O movimento integralista, ele vai se tornar contrário ao Getúlio Vargas a partir do Estado Novo. Então, ele não foi sempre contrário ao Getúlio Vargas. Então, você pode colocar isso como uma convergência? Pode, mas qual é o perigo? Se você colocar apenas que ambos foram contrários ao Vargas, você vai estar errada. Por quê? Porque o integralismo, ele muda
de lado nesse sentido, entende? Então, por exemplo, no golpe lá do Plano Cohen, a maior fake news da história, em que se forja um ataque comunista, os integralistas estiveram ao lado do Vargas. Só que tem um porém. Assim que o Vargas decreta o Estado Novo em 37, ó a revisão que eu tô fazendo aqui com você. Eu acho que só isso já merece seu like agora, você não acha? Mas a partir do momento que o Vargas decreta o Estado Novo, ele fecha todo e qualquer movimento político, inclusive o integralismo. Então, olha o que acontece. Os caras ficam ao lado dele, na esperança aí de ter poder, né, no Estado Novo, e na verdade eles são o quê? Colocados na ilegalidade, ficam proibidos de existir. Tanto que tem a intentona integralista. As pessoas comentam muito da intentona comunista, aquela coisa toda, né? O anticomunismo aí efervescente no Brasil, desde aquela época até um pouco antes. Mas pouco se comenta sobre a intentona integralista, que foi até um pouco mais bem sucedida. Eles conseguem invadir ali o Palácio Catete, é bem tenso. Quase que o Vargas leva uns tiros, entendeu? Mas é isso. Então, toma cuidado nesse sentido. Respondemos? Respondemos. A FUVEST, em comparação com a Unicamp, para quem não sabe, eu tô fazendo vídeo da Unicamp também, né? Agora a Unicamp já foi, mas enfim. Ela é muito mais direta. Isso é bom e ruim. É bom porque você vai precisar escrever menos. É ruim que se você não sabe, já era. Se é tão direto assim, né? Se você não sabe, já era. Vamos lá, próxima. Leia os textos e, em seguida, atenda ao que se pede. Queridos amigos, conhecidos e estranhos, meus conterrâneos queridos e toda a humanidade, em poucos minutos, possivelmente uma nave espacial irá me levar para o espaço sideral. O que posso dizer-lhes sobre esses últimos minutos? Toda a minha vida parece se condensar nesse momento único e belo. Tudo que eu fiz e vivi foi para isso. Yuri Gagarin, cosmonauta russo da primeira missão tripulada da história a bordo da Vostok 1, lançada no dia 12 de abril de 61. Então, aqui é um contexto de Guerra Fria. A primeira coisa que você tem que pensar quando você lê uma coisa dessa, beleza? Próximo. Ground Control to Major Town. Eu não posso cantar no YouTube, né? Mas é uma música do David Bowie. Se você não conhece David Bowie, conheça. É muito legal. Mas tá lá. Ground Control to Major Town. Your secret's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Town? Can you hear me? Can you hear me? Can you? Here I am floating round my team. Acho que é de lata, né? Não sei a pronúncia. Can far above, the moon, planet, earth, in the blue, and there is nothing I can do. Space Oddity, David Bowie. Beleza, 69. Aqui também te deu. Ambas as questões estão falando de espaço. Tati, eu não sei nada de inglês. Aí eu te pergunto, você que sabe mais de FUVEST que eu. É bem interdisciplinar, né? E aí você tem que saber um pouquinho, talvez, né? Deixa eu ver. Porque assim, em nenhum momento eles te dão uma tradução aqui, então... Mas olha só. Isso aqui é o cara falando com sabe, câmbio, controle, essas coisas, né? Você consegue me ouvir e tal. E aí, ó, aqui estou flutuando... com a minha lata, na verdade é o foguete, né? Bem longe do planeta Terra, o planeta Terra é azul, there's nothing I can do. O planeta é azul e eu não tenho nada que eu possa fazer, porque ele tá lá no espaço. Mas é basicamente ambos esses assuntos, né? Você não precisa saber a literalidade da tradução, mas algumas coisas você vai ter que saber. Então tá, letra A. Indique a que conquista cada um dos autores se refere ao seu significado simbólico. Então, aqui, ó, nós temos duas coisas em uma alternativa, tá? Conquista de cada um dos autores. As conquistas é a chegada ao espaço, né? E aí, você vai ter que falar como é cada um dos autores. Na primeira, vai ser a chegada ao espaço.
do primeiro homem, né, ao espaço e tudo, que é o Yuri Gagarin. E não só isso, mas você vai ter que falar que é a conquista da União Soviética. Você vai ter que deixar isso claro lá na primeira coisa. Na segunda, é o homem no espaço com relação aos Estados Unidos e até mesmo a uma possível conquista, a chegada à Lua, né? Porque aqui é 69 e tudo. E aí fala Moon, Planet, Earth, is the blue, blá blá. Então, assim, na verdade é isso que você vai falar. E aí, seu significado simbólico no contexto internacional. Aí você vai ter que colocar o quê? Qual que é o significado simbólico? É a disputa entre comunismo não, né? Vamos ser sinceros aqui. Entre socialismo e capitalismo durante a Guerra Fria. Então, o significado simbólico é a chegada ao espaço demonstra a superioridade de cada um nessa disputa. Então, quando a União Soviética chega ao espaço, está demonstrando essa superioridade até mesmo do socialismo frente ao capitalismo. Por quê? Quando a gente fala de Guerra Fria aqui, e aqui, vou deixar aqui, ó, a gente tem uma playlist completa de Guerra Fria, se você quiser revisar, mas quando a gente fala de Guerra Fria, essas disputas, elas não são só na base da violência, e são de investimentos na ciência, bombas atômicas, no espaço, a questão da espionagem, muitos investimentos também. Inclusive, se você tem algum filme sobre espionagem, comenta aqui embaixo que eu quero saber. O último que eu vi foi O Espião Inglês, tá na Amazon Prime. Eu não estou ganhando nada com isso, mas é um filme muito legal se você quiser assistir nesse período aí, né, de janeiro, até mesmo antes de fazer a FUVEST para dar uma descontraída. E fala também da Guerra Fria. Chama O Espião Inglês, tá na Amazon Prime. É assim que fala, né? Acho que sim. Mas se tiver algum para me indicar, me fala, que eu gosto desses filmes baseados em fatos reais. Eu acho legal. Bom, mas o que eu tava falando aqui é isso. A questão simbólica é essa disputa entre socialismo e capitalismo durante o período da Guerra Fria. E aí você vai colocar, a partir disso, por exemplo, no momento em que a União Soviética chega ao espaço, ela demonstra sua superioridade, demonstra os seus avanços. A mesma coisa com os Estados Unidos, principalmente com a chegada à Lua. É isso que você vai falar. Letra B. Explique de que maneira cada um dos textos representa a tensão política e os conflitos internacionais dos anos 60. Bom, aqui você vai falar assim, ó. No texto 1, já começa: queridos amigos, conhecidos e estranhos, meus conterrâneos e toda a humanidade. Então, o Yuri Gagarin, ele não fala só para a União Soviética, ele fala para todo mundo. Ele quer mostrar para todo mundo o poder e a força da União Soviética. E aí, de novo, você vai citar as disputas na Guerra Fria. É isso. E ainda fala assim: toda a minha vida parece condensar, tudo que eu fiz e vivi foi para isso. Mostrando ali a força das questões populares da União Soviética, de como as pessoas vivem para aquilo, vivem para esses ideais juntos à União Soviética e ao socialismo, tá? Aqui vai ser um pouco similar, porque olha só, explique de que maneira cada um dos textos representa a tensão e os conflitos. Então aqui a tensão e os conflitos é falar para todo mundo e mostrar essa disputa para todo mundo e essa força para todo mundo. A mesma coisa aqui. Mostrar justamente, né? Eu estou aqui flutuando no universo, a Terra é azul e não tem nada que eu possa fazer. Então, essas disputas, esses conflitos chegam até o espaço. É isso que você vai ter que deixar claro na sua explicação, né? Então, o texto 1, do ponto de vista do Yuri Gagarin, dessa força da União Soviética, e o texto 2, do ponto de vista dos Estados Unidos, ambos mostrando essas tensões, que essas tensões elas perpassam as questões de violência, de guerra em si, vão além, e esse além é justamente os investimentos na chamada corrida espacial. Você tem que deixar isso claro, você tem que mostrar para quem vai corrigir sua prova que você sabe do que a questão está falando, que você sabe que essa disputa espacial, essa corrida espacial, que vai envolver ambos, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos. Combinado? Ó, chegou até aqui?
deixa seu like que ele é muito importante, se inscreva no canal. Amanhã eu vou publicar outro vídeo da FUVEST para você, então se inscreve para não perder. E nessa tela final aqui, eu vou deixar vários doces que eu já gravei só da segunda fase, para você maratonar e revisar, tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima.